Olá, mais uma vez aqui estamos neste nosso encontro com a Palavra de Deus, a palavra que edifica. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua família, as nossas famílias, neste mês de maio, mês da família. Estamos aprendendo com Tiago, aprendendo também com Abacuque, como enfrentar as crises. Tiago nos recomenda, irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, porque a provação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança a experiência. É nessa fé que nós devemos caminhar, olhando para Jesus, que é o seu autor e consumador, a fé genuína. Abacuque nos ensina algumas lições preciosas, nós devemos prestar muita atenção. E queremos destacar rapidamente aqui, leia o livro de Abacuque, vale a pena, 3 capítulos apenas, mas muito profundo. E algumas lições importantes que nós queremos destacar são as seguintes. Reconhecer, admitir a crise, não anula a fé. Aquela fé que não pode reconhecer e admitir a crise não é a fé genuína, aquela fé do pensamento positivo, de movimentos heréticos, né? Se você reconhecer e se você declarar a crise, você está debaixo de maldição. Não, Abacuque não pensou assim. Ele chegou diante de Deus, reconhecendo a crise, admitiu a crise. Capítulo 1, versículo 2 e 4, ele chega a exclamar a Deus: Senhor, por que me fazes ver a violência, a opressão, desesperado de alma? Rasgou o coração. Abacuque, então, se apresenta diante de Deus com sinceridade de coração e ele apresenta a sua demanda a Deus. Que lição! Não esconde nada de Deus, porque Deus conhece todas as coisas, conhece os nossos corações e ele chega a usar a palavra queixa. Vou apresentar a minha queixa, versículo 1 do capítulo 2. Mas ele nos ensina também a apresentar essa queixa diante de Deus, as dúvidas, as demandas diante de Deus, com sinceridade de coração, não com o coração cheio de orgulho, de vaidade. Como Tiago disse, vocês pedem muitas coisas e não recebem, porque pedem mal para gastardes nos vossos próprios deleites. Não é dessa forma. Abacuque pede com sinceridade de coração, com quebrantamento, com honestidade diante de Deus. Mas ele diz que ele vai ir para a torre de vigia, vai à torre de vigia e vai vigiar ali em oração, aguardando para ver a resposta de Deus, ver o que Deus vai fazer ou está fazendo, porque Deus está sempre agindo. Deus mostrou isso para Abacuque. Deus não está dormindo de forma alguma. Ele está sempre agindo, ele está sempre vendo o que está acontecendo na face da terra. Outra lição, Deus responde que não está calado, como no Salmo 50, versículo 21. O povo de Israel vivia também, não todo ele, mas a impiedade, a iniquidade estava graçando no meio do povo de Israel. Uma situação parecida aqui com Abacuque. Havia violência, extorsão, injustiça, idolatria. E é isso que Abacuque denuncia no capítulo 2 do seu livro. Israel estava passando por tudo isso. E Deus, então, vai dizer lá no versículo 21 do Salmo 50, você estava praticando todas estas coisas, as mesmas impiedades, né, das nações pagãs, inimigas de Israel, e você achou que eu ia ficar calado, que eu estava calado? Você pensou que eu era semelhante a você? Não, foi a resposta de Deus. Deus não exerce o silêncio cúmplice, Deus não é cúmplice da impiedade. Nenhum povo tem o direito de viver na impiedade por ser povo de Deus, achando que Deus vai aliviar o seu lado. Nós somos povo de Deus, descendência de Abraão. Então nós podemos praticar
as mesmas impiedades das nações pagãs que Deus vai nos livrar por sermos o seu povo. Deus responde para Abacuque que ele vai trazer o juízo. Abacuque fica alarmado, espantado com a resposta de Deus, porque Deus diz que vai trazer o juízo, mas vai trazer o juízo sobre toda impiedade, esteja nas nações pagãs ou no meio do seu povo. Deus não faz acepção, Deus não livra o seu povo do juízo, o povo que vive em impiedade. É como muitos hoje estão tranquilos pensando, nós podemos viver em impiedades, apoiando mentiras, apoiando injustiças, apoiando toda impiedade que o mundo apoia, ódio, violência, que nós somos povo de Deus. Depois, na grande tribulação, Deus vai arrebatar mesmo a sua igreja, a gente não vai ver nada da grande tribulação, vão cair do cavalo, estão enganados. A Bíblia diz que Deus traz o juízo sobre toda impiedade. Ninguém está livre. Então, Abacuque, o que ele faz? Ele clama por um avivamento. Ele conclama um avivamento. E só existe avivamento com quebrantamento, com arrependimento de coração. Avivamento sem quebrantamento, sem arrependimento de coração, é ousadia, é uma pretensão do ser humano querer avivamento sem quebrantamento. Aliás, não existe, o avivamento só começa com quebrantamento, arrependimento e conserto diante de Deus. Abacuque clama por este avivamento, depois de denunciar toda a situação que estava acontecendo, inclusive no meio do povo de Deus, toda a violência, toda a corrupção, toda a injustiça e toda a idolatria. Capítulo 2 de Abacuque. Ele ficou alarmado, mas ele, comovido diante de Deus, se rende em oração sincera. E ele não está tripudiando do inimigo, bem feito. O inimigo vai ser punido porque ele sabe que o juízo vem sobre todos. Então, ele clama pela misericórdia de Deus. No juízo, usa de misericórdia, Senhor. Então, pela fé, a sua esperança é renovada e ele termina o seu livro com um lindo cântico de vitória no capítulo 3, versículo 17 a 19 de Abacuque, capítulo 3. Olha que coisa linda! Aquele que começa com queixas, clamando a Deus, ele termina assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, em lugares altos, com segurança. Que Deus renove em nós essa fé e essa esperança. Amém.